Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Bem-vindo ao programa em 10 minutos. Hoje o tema é a mente humana. Está dividida em duas mentes, segundo o conceito logosófico, em mente superior e inferior. Mas como é que é isso? Como isso funciona e como é esse sistema? Então, para explicar isso, para compartilhar seus estudos, estamos aqui com a estudante de logosofia Vera Scorsin, que vai explicar isso para a gente. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, Marquezinho. Então, como é que é isso, Vera? Como é que é esse sistema mente inferior, mente superior? Como isso funciona? Antes de falar disso, até só para comentar, quando eu era criança, essa questão da mente sempre me interessou muito, sempre me intrigou. Para mim era uma coisa assim meio misteriosa. Eu sempre vi os adultos falarem que, cientistas especialmente, que o ser humano só usa, sei lá, 5 ou 10% do cérebro, fala para cérebro, não mente. E aí, quando eu comecei a estudar logosofia e tomei contato com o sistema mental, não é só mente, é um sistema. E eu compreendi por que realmente o ser humano usa só um pequeno pedaço, não do cérebro, mas da mente. Então, do que eu venho entendendo dessa configuração mental, que é um sistema. Sistema me dá a sensação de mecanismo. E o autor da logosofia explica que, de um lado, você tem duas mentes, não uma, mas duas mentes. Uma mente inferior e uma mente superior. E existe uma outra zona dimensional onde tem os pensamentos. Então, são duas coisas assim. É um sistema que funciona. E a inteligência, ela é composta de todas as faculdades das duas mentes. Parece uma coisa meio complicada. Mas imagina o seguinte, pelo menos eu penso assim, a mente inferior tem as mesmas características da mente superior. Como é que é isso de mente inferior e mente superior? A inferior ela é ruim e a superior é boa? Então eu vejo que a mente inferior ela é usada para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente precisa fazer, para a nossa profissão, para resolver os problemas diários. E a parte superior do sistema mental, que é a mente superior, ela seria usada para assuntos que a gente não estão ligados ao dia a dia, assuntos transcendentes. Aquelas perguntinhas básicas de quem sou eu, de onde vim, para onde vou, existe alguma coisa além do que a gente consegue enxergar. Então, se a gente conseguir fazer com que as faculdades da mente inferior trabalhem azeitadamente, por exemplo, faculdade de pensar, de observar, refletir, meditar, recordar. Existem várias faculdades, então, no nosso sistema mental, digamos assim? Sim, existem várias faculdades. E é interessante porque as faculdades da mente inferior, elas, por melhores que elas sejam, elas estão voltadas para a parte física. E as faculdades da mente superior estão voltadas para a parte transcendente. Então, no nosso dia a dia, se a gente usar bem essa mente inferior, vai chegar um momento de a gente começar a estudar e a começar a voltar o nosso interesse para assuntos transcendentes, a gente vai começar a despertar a mente superior. E aí o dia a dia, que era uma coisa mais complicada, com simples movimentos mentais, a gente vai conseguir resolver esses assuntos do dia a dia para a gente poder focar em assuntos mais transcendentes. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sou do jeito que eu sou? Que herança que eu tenho? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Deus. Esses assuntos que normalmente as pessoas, às vezes, não param para pensar na correria, no dia a dia, na profissão. Sim. E esses movimentos mentais que você disse, como assim? Você pode explicar um pouquinho sobre esses movimentos mentais? Bom, tem as faculdades de um lado, né? E do outro lado tem os pensamentos. E o autor da logosofia, ele define pensamento como uma entidade psicológica que habita na mente humana, na nossa mente. Então, é como se fosse um ente vivo, uma entidade psicológica, um ente vivo. Tem vontade própria. Uma pessoa dentro da nossa cabecinha. Como se fosse isso, né? Sim. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a estudar logosofia, eu não tinha noção do que era mente, pensamento. Quando eu comecei a me dar conta, eu comecei a observar os pensamentos que passam pela minha mente, que estão na minha mente. Porque quantas vezes você falou uma coisa que você não queria falar? Quantas vezes você calou e por que eu não falei? Quem estava no comando naquela hora? Se não era eu, quem era? Então eu comecei a ver que esses movimentos, na verdade, eles são um pouco mais complexos do que eu achava. Existem os pensamentos e existem as faculdades. Quem move quem? Então, eu entendo que as faculdades são fixas
e os pensamentos são móveis. Eles movem as faculdades. Então, dependendo dos pensamentos que eu abrigar na minha mente, da seleção que eu fizer dos pensamentos, eu vou ter uma conduta ou outra. Eu vou mover a minha mente de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, eu posso usar a minha mente, que é um sistema maravilhoso, para o bem, mas eu posso usar para o mal também, dependendo dos pensamentos que eu permitir que atue na minha mente. E você falou em várias faculdades, né? E principalmente a faculdade da inteligência. O que é a faculdade da inteligência? Pois é, o autor define a inteligência como uma faculdade máxima, ele chama de faculdade cumbre. E eu vim entendendo que é como se a inteligência fosse a união de todas as faculdades. Então, por exemplo, você fala assim, fulano, ele é bom em matemática, ele é tão inteligente. Não necessariamente. Porque, na minha compreensão, ser inteligente é fazer o máximo uso de todas as faculdades. Então, por exemplo, você pode ser muito bom em matemática, mas você pode não entender nada do resto. Mas se você é uma pessoa inteligente, você é bom em matemática, mas se alguém apresentar um problema de uma área que você não conhece, você, no mínimo, vai, pelo menos, arriscar uma solução. Por quê? Porque você tem outras faculdades funcionando. As suas faculdades estão funcionando da melhor forma. Porque tem gente que é muito observador, só isso. Tem outros que têm uma excelente memória, e só isso. Então, isso não é ser inteligente. Para mim, inteligente é aquela pessoa que usa as faculdades, se puder, no grau máximo. E para controlar esses pensamentos, essas entidades, a faculdade de inteligência é algo primordial, digamos assim? Eu entendo assim. Para eu controlar esses pensamentos, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar. Eu tenho que parar e ver o que está acontecendo dentro de mim. Porque a gente vai atuando, vai vivendo no calor das emoções, acontece alguma coisa, eu reajo, e eu não paro para pensar o que me fez reagir daquela maneira. Então, para eu poder dar uma olhada nesses pensamentos, que pensamentos estão passando pela minha mente, como é que a minha mente está funcionando, eu tenho que tentar surpreender essa realidade que eu tenho dentro de mim, que é como se fosse um mundo. Cada um de nós carrega um mundo dentro de si, o mundo interno. Então, eu tenho que parar, olhar para dentro, tentar sabe aquela coisa do trem? Pare, olhe, escute. Então, eu paro, olho para dentro e eu escuto. O que eu estou observando? E aí é uma coisa assim, lenta e gradual, mas é uma realidade. Eu vejo isso na minha mente, comigo, né, pelo menos internamente. Muitas vezes eu atuo, e aí o que acontece? Atuo, nem sei que atuei. Depois eu atuo, depois que eu atuei, o que eu falei? Aquele pensamento de novo. E às vezes quando eu vou falar, antes de eu atuar o pensamento, eu seguro o pensamento. Ou seja, olhar para dentro, observar o que acontece dentro de você. Parece difícil, mas é uma questão de treinamento. E eu também gosto, né? Tem que querer, né? E é uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis chegar à realidade, chegar à verdade. Porque uma coisa que me incomodava muito é quando alguém vinha contar uma situação e a pessoa, tudo bem, ela é minha amiga, eu gosto muito dela, mas quem disse que ela está vendo a realidade, a verdade? Então, assim como eu olhava para fora, eu queria olhar para dentro. O que eu estou vendo dentro de mim? É o que eu quero ver ou o que é real? Porque também tem uma faculdade que ela é meio danada. Ela tem um papel importante, mas ela foi muito aumentada, que é a faculdade da imaginação. Então, a faculdade de imaginar, ela tem um papel preponderante na evolução do homem, do ser humano. Só que ela foi tão exagerada que a gente vê tudo distorcido. A gente vê o mundo como se fosse uma caricatura. Então, é uma coisa que não é real. Então, eu tenho muito cuidado para poder me ver como eu sou. E isso não é fácil, mas é possível. Obrigada, Vera Scorsin, por estar aqui conosco. E obrigado a você por nos acompanhar no programa Em 10 Minutos. Não deixe de assistir o próximo, que será muito interessante. Até lá.